É cansativo, né? Hoje, segunda-feira, não é mole não. Já tá dormindo, tá frio ainda, a gente tá fora da cama. Ah, por que eu tenho que ficar fazendo essa oração aqui? Você sabe? Não, A gente tem que estar aqui que saco. 5 horas da manhã, que saco, Jesus. Que saco. Que saco. Bom dia! Bom dia! É brincadeira! Exatamente. Boa segunda para nós! Olha como é que é pesado se você murmurar. Né? O clima pesou, né? E é assim que é a nossa vida. Segunda-feira, nova chance de ser feliz. Exatamente. Nova manhã. Nova oportunidade renovada. As misericórdias do Senhor se renovam. Tudo a se alegria fez do novo. Senhor é nossa força. Tudo se fez novo. Não murmureis, não vamos Exatamente. reclamar. Tá todo mundo lindo, com saúde, com dinheiro, com Jesus no coração. Exatamente. Mesmo que você não tenha nada disso, Você tem pela fé. você tem pela fé. E é a fé que nos move, né? É isso aí. A oração de hoje, ela fala sobre um homem íntegro, irrepreensível e na sua época, segundo o coração de Deus, o homem mais íntegro de fato e intocável. Eu estou falando de um personagem que talvez você já tenha escutado falar. Estou falando sobre a vida de Jó. E eu vou ler aqui duas pequenas passagens ao longo da nossa oração para contextualizar. Você pode escolher, né? É uma escolha, é uma decisão. Você pode escolher murmurar sobre a sua vida, ou você pode escolher simplesmente adorar a Deus acima de todas as circunstâncias que você esteja passando, né, amor? E lá em Jó, no Antigo Testamento, capítulo 1, é o primeiro capítulo, ele fala assim, escute bem, essa oração, essa parte da palavra, ela é muito importante. Ele fala, na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Essa passagem aqui de Jó, a vida dele inteira, ele passou por muitas situações. Ele era um homem extremamente rico, né? Ele tinha uma infinidade, né? E a palavra vem dizer aqui que ele possuía 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente, serviço, né? Pessoas que trabalhavam para ele. Era o homem mais rico do Oriente. Então, imagine, a vida dele era perfeita, né? Tinha uma família perfeita, tudo tranquilo, era próspero, né? E num dado momento, Satanás, o inimigo, rondando a terra, ao derredor da terra, foi atentá-lo, né? Foi ali tentar entrar na vida dele, e Deus, o Senhor Deus, permitiu. Essa é a grande história de Jó. Deus permitiu que o inimigo o tocasse, mas Deus repreende Satanás e fala, ó, você pode bagunçar a vida dele, mas não toque nele. Essa foi a definição de Deus para Satanás. E Jó passou muito tempo com muito problemas seríssimos. Ele chegou ao fundo do poço. Exatamente. Né? Ele perdeu os filhos, ele perdeu todos os bens, Exato. Ele perdeu casa, ele perdeu a saúde. Né? A Bíblia diz que ele foi acometido por várias doenças. E Jó, ele questionou a Deus por que ele estava passando por isso, mas ele nunca murmurou. E a sorte de Jó mudou completamente quando ele passou a orar pelos seus amigos.
né? Porque a esposa dele na época, né? Que antes de abandonar, falou: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Ele nunca amaldiçoou Ele Deus. nunca fez isso, ele Essa é a grande diferença. nunca negou a Deus, né? Ele sabia que Deus é o Deus que dá e o Deus que tira. Então ele foi respeitoso e ele confiou no Senhor até o último momento. E a sua restauração justamente veio por essa confiança em Cristo, em Deus. Quando ele começou a orar pelas pessoas que o acusavam, né, que o criticavam a sua o que estava acontecendo na vida dele, nem atitude, mas o que estava acontecendo na vida dele. Exato. Aí a sorte dele mudou. Deus foi e falou assim: agora que você está orando, é isso aí, né? É importante falar que Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. Então, se ele era rico, né, Deus restaurou a vida dele 2 vezes mais. Ele recebeu 2 vezes mais. A palavra, tudo que Deus... O livro de Jó, ele tem 42 capítulos. Eu falei para vocês o primeiro, que foi o início da vida dele, para mostrar o quanto ele era íntegro, o quanto ele era próspero. E agora eu pulo lá para o 42, que é o último capítulo. E ele fala assim, capítulo 42, a partir do versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos aqueles que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele e a sua casa. Ou seja, de todos os problemas que ele tinha passado, e foram problemas sérios. Imagina você perder em um dia os seus 10 filhos, de uma vez só. A casa deles desmoronou. Então, isso foi uma das perdas enormes que ele teve em uma vez, de uma vez só. Perdeu toda a sua família. E ele, ainda assim, ao invés de murmurar, pense você, ainda mais se você tiver filhos ou tiver sobrinhos, imagina você ter uma perda. Imagina um pai e uma mãe perder todos os seus filhos. Então, imagina a dor que ele não sofreu, né? E ele, além de perder os filhos, perder toda a sua família, perder sua casa, ele perdeu tudo exatamente que tinha, tudo, não sobrou nada dele. Então, sobrou ele em frangalhos, e para piorar a situação, ele ainda contraiu uma doença terrível, que o corpo dele inteiro, da cabeça aos pés, eram escamados, cheios de bolha, uma dor terrível. E a palavra vai dizer que ele usava os cacos da construção da casa que caiu, desabou, matou sua família inteira, para coçar as feridas. Ou seja, ele ainda... A situação estava brava. A situação estava bem difícil, gente. Eu não consigo nem imaginar isso. É impossível imaginar uma situação. Ele chegou no fundo do poço, ele perdeu tudo. Então, transportando essa vida de Jó para a vida que nós temos hoje, nós temos a possibilidade, nós temos a decisão de termos 2 caminhos. Ou murmurarmos mediante o problema que estamos passando, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele conjugal, seja até uma doença. Ou seja, qualquer problema que nós estejamos passando hoje, de qualquer circunstância, eu acho que a vida de Jó, ela é uma grande referência para todos nós, é um grande aprendizado. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, porque isso aconteceu há milênios, né? E hoje nós estamos dia 18 de agosto de 2025. E nos dias atuais, todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, por provações, por perdas. Então, a reflexão da oração de hoje é sobre isso, né? É isso aí. E lá em Provérbios, hoje é dia 18, eu vim ler, né? Provérbios 18,
E está escrito assim, não é coincidência, mas está escrito assim. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o que a gente fala, o jeito que a gente recebe a nossa dor, né, como a gente reage mediante os problemas, mediante os desafios da nossa vida, eles ditam, né, como ela será, né, como virá a solução do seu problema. Então, assim, se você, como o povo do Egito, outro exemplo, né, saindo um pouco de Jó, o povo do Egito, Deus deu o maná, ou seja, eles comiam e bebiam, o Senhor os aquecia à noite, eles estavam em pleno deserto, né? E Deus deu uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, para clarear o deserto. Deus deu uma nuvem para eles não pegarem sol durante o dia enquanto eles caminhassem. Tirou eles da escravidão e eles murmuravam, né? E ainda assim, com toda a provisão do Senhor, com todo o cuidado de Deus, eles iam lá e murmuravam. Durante 40 anos. E por isso eles demoraram 40 anos para chegar num lugar que demorava 15 dias. Então, assim, se eles tivessem adorado a esse Deus que tudo fez por eles, eles teriam chegado em 15 dias. Porque murmuraram, né? Murmuravam, chegaram a toda aquela geração foi impedida de usufruir da terra prometida. Então, assim, o que a murmuração faz na nossa vida, né? Ela só atrasa. O que a reclamação, esse espírito reclamão, e assim, adoro trazer para termos práticos. Eu era uma pessoa assim, que eu fui criada, né? Muita gente sabe que eu fui criada pela minha avó, e eu fui, e a minha avó, ela trazia isso, né? O peso, né? O peso. Da vida, né? Até porque ela sofreu muita coisa também. E eu tive que quebrar isso dentro de mim, foi difícil, porque eu já amanhecia como a gente amanheceu aqui. Ó céus, ó vida, mais um dia. Ai, que droga, meu trabalho Exato. Não dá. Segunda-feira, tem que trabalhar, cuidar de filho, fazer isso, fazer aquilo. E eu reclamava de cada ponto da minha vida, eu reclamava. E ao mesmo tempo eu orava pedindo a Deus para melhorar, e Deus me deu esse insight, né? Deus me deu essa clareza de espírito para falar, olha, as suas atitudes não estão condizendo com o que eu tenho para você, entendeu? Então, quando eu parei de murmurar, quando eu parei de reclamar, quando eu tive que fazer essa limpeza, essa mudança de mente, entendeu? Eu acho que murmurar e reclamar é mudança de mente. Quando você muda, né? Quando você altera esse mindset, quando você muda a sua mente, você passa a viver de outra forma. Então, a adoração, ela acaba mudando o foco. Ela tira o foco do problema e passa o foco para o Deus que pode resolver o seu problema. Entendeu? Então, voltando para o caso de Jó, né? Poxa, Jó teve todos os motivos para reclamar e não reclamava. Jó ele poderia ter se fechado naquele mundinho dele. Ele não fez isso. Ele buscou o Senhor. Ele indagou, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu confio em Ti, né? E no final ele falou, hoje eu te conheço muito mais do que antes. Antes eu conhecia de só te ouvir falar. Então, assim, o fato de você, no meio da guerra da sua vida, no meio do seu problema, adorar a Deus, louvar o Senhor e não murmurar, né? Diz muito sobre a sua confiança no Senhor. E dita qual será a solução do seu problema. Então, assim, mude sua mentalidade de murmuração, mude a sua mentalidade de reclamação e adore. Na dúvida, adore. Eu gosto muito, né, dos assembleanos, dos pentecostais. Eles usam muito sacrifício de louvor, né? O que é sacrifício de louvor? É você adorar o Senhor com todo o teu coração. No meio da tribulação. A palavra diz que Deus busca verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então na escassez ou na fartura. Independente da circunstância. Entendeu? É na saúde ou na doença. É você adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, dando sacrifício de louvor. Entendeu? Exatamente. Então, assim, adora o seu Deus
Tá passando por uma guerra, coloca um louvor e adore o seu Deus. Passou por uma batalha, adore o Senhor. Eu já contei isso, Não sei se eu já contei isso, mas eu vou contar novamente. A gente perdeu antes da Isabela, e antes de eu ser diagnosticada com eu esqueci o nome, trombofilia, porque eu tenho trombofilia, mas sinceramente eu esqueço que eu tenho. Isso você não sabia até então. Eu não vou dar crédito a isso, porque o Senhor me dá vida plena, né, amor? Sim, Então, assim, exatamente, vida. Vida e vida em abundância. Então, antes de eu ser diagnosticada com trombofilia, eu perdi bebê. E quando eu perdi um bebê, e as pessoas elas não sabem reagir a isso. Ninguém veio falar comigo. Tratou como se fosse algo, né? Mas isso, eu e o Jacques, a gente estava sofrendo muito, porque a gente queria muito o nosso bebê, né? E aí, eu lembro que a gente morava na outra casa, e aí eu fui lavar louça. Cheguei do hospital, fui lavar louça. E aí eu fiquei lavando louça e eu não sabia o que falar, mas eu ficava assim, por quê? Eu até me perguntei, eu não murmurei, fiz como Jó. Peguei, botei no hino, altíssimo, já que deve ter me achado louca, e fui cantar, fui louvar a Deus, né? E o hino era até um hino daquele, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Entendeu? Ele é o Deus que dá às pessoas. Eu já conversei, a gente conversa muito sobre isso. Nós estamos na graça, nós estamos, né, amor? Sim. Sob a graça, né? E isso diz muito sobre o quanto o Senhor nos ama e sobre confiança, diz sobre confiança. Mas a gente não pode viver na bolha da graça, né? Aquela bolha lá do mundo perfeito, isso não existe. Não existe. A gente passa por tribulação, a gente passa por momentos que a gente tem que guerrear, a gente passa por prantos, entendeu? E aquela música do Morada diz que Deus é o Deus que abre a porta, mas que fecha a porta. Ele é o Deus da bonança e o Deus da tempestade. Ele dá a tempestade. Exato. É o que a gente acredita, tá? Eu não estou desmerecendo a graça nisso, mas o Senhor, a gente passa por tribulações, a gente passa por provações e a forma em que a gente vai agir nessa provação, se a gente vai murmurar ou se a gente vai adorar, ela dita como vamos sair da situação. Exatamente. Entendeu? Então, tá na dúvida, não murmure. Querido, tá na dúvida, não reclame. Bota um hino e faz o seu sacrifício de louvor. Entendeu? Adore o Senhor, que tudo vê, que qualquer porta ele pode abrir, que qualquer cenário ele pode mudar. Esse é o seu Deus. Se você crê nisso, que qualquer coisa ele pode fazer na sua vida, não murmura, porque ele sabe por que ele está indo pelo aquele caminho, né? O pastor Mac Anderson, foi o Mac Anderson? Acho que é ele. Agora eu não lembro se é o Telmo ou se é o Mac Anderson. Ele fala assim, se não acabou, se não deu certo é porque ainda não acabou. Que Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Ele te ama. Que bom, e ele... Ai, Josi, beijo. Bom dia. Eu também estava precisando ouvir isso, amiga. Eu estava precisando ouvir isso. Porque Deus é um Deus que nos ama, entendeu? E qualquer dificuldade, qualquer provação, a gente tem que, ir com tudo. Ontem a gente ouviu uma palavra do nosso pastor Timóteo, falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Isso aí. Faz todo sentido dessa oração que nós separamos de hoje, que é ou murmurar ou adorar. E ele falou uma coisa muito relevante ontem, dentro de várias coisas que ele falou, né? Sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. A gente tem uma sensação que Deus só está conosco no momento que a gente o clama. Mas não, ele até deu um exemplo prático que eu achei perfeito, que é a frequência de rádio, né? Quando você está numa estação de rádio, você tem uma frequência, e quando você muda para outra frequência, para outra estação,
Numa estação você está ouvindo música, na outra estação você está ouvindo uma pessoa falar. Ou seja, mas a frequência do rádio, ela é sempre a mesma. Ele disse que o Espírito Santo ele nunca para de falar com a gente. Exatamente. O que acontece é que a gente não está na mesma Sintonizado. A gente do não está Espírito sintonizado. Santo. A gente está na frequência da alma. Então, Exatamente. a gente não pode se guiar pelos nossos sentimentos. Né? A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, a gente não pode ouvir os nossos sentimentos. A gente não pode ouvir ver as circunstâncias. Se a gente colocar os nossos olhos no problema, aquele problema, a tendência é só aumentar, porque você vai criando situações, você tendo uma falsa ilusão que aquele problema é interminável, e a gente sabe que não é. Todo problema ele tem um início e um fim, assim como o povo do deserto ele passou 40 anos por desobediência, por falta de murmuração, mas ele poderia ter passado no máximo ali 15, 30 dias e teria chegado à terra prometida. E ele falou sobre essa frequência, que é exatamente como Deus opera no nosso Espírito Santo. Nós possuímos um espírito, né? Nós somos feitos de espírito, de corpo e de alma. Só que normalmente o que acontece? Quando a gente está passando por um problema, a nossa carne, a nossa alma, ela fica, inflada. A gente se ira, a gente fica ali murmurando, a gente fica reclamando, a gente não consegue enxergar a solução. E Deus está ali, falando com você o tempo inteiro, na mesma frequência. Só que a gente fica tentando mudar de rádio, mudar de estação para poder resolver com a nossa própria força, o nosso intelecto. E Deus continua ali nos guiando. Só que nós é que saímos da frequência. Nós é que saímos daquela sintonia com o Espírito Santo. Então é muito importante, né, amor? Exato. O que a gente vai dar preferência, né? Exato. Ou seja, você inclina o seu problema com a sua alma, ou você inclina a sua vida do seu espírito, alinha seu espírito com o Espírito Santo, para que ele guie a sua vida. Não é um exercício fácil, gente, não é fácil. É uma mudança de mind. É uma mudança de metanoia, de mente, né? A palavra diz, renovai a sua mente na palavra, porque somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos dar e nos guiar para que a gente sintonize a nossa vida com a vida dele. É muito difícil. É difícil, mas é um exercício diário. Por isso que é um exercício diário. Não é só no final de semana, não é só no domingo que você, vou à igreja, ou vou lá na sua religião lá, até porque nós estamos falando aqui de nenhuma religião, né, de religiosidade. Nós estamos falando aqui do amor de Deus, de Jesus. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, ele guia a nossa vida. Então, é sobre isso a nossa oração de hoje. Se você continuar murmurando, a sua vida não vai mudar. Você vai continuar reclamando, você vai continuar murmurando. E, pelo contrário, a tendência é que aquilo ali aumente, porque você não consegue enxergar a solução. Você não consegue enxergar uma saída, porque você está com os seus olhos, a sua carne, a inclinação da sua alma, ela está voltada para onde? Para o problema. E no meio do problema, você tem essa opção. Ou você continua murmurando, você continua reclamando, ou você simplesmente agradece a Deus. Parece uma loucura, né? Como é que eu vou agradecer a Deus no meio do meu problema? No meio do turbilhão do furacão que eu estou passando? Começa a agradecer antes de Exato. receber. Exato. Agradeça a Deus, mesmo que você que até naquele momento a sua alma esteja tendenciando você para um lado assim, como é que eu vou agradecer uma coisa que eu estou passando, que está me entristecendo, que está me colocando para baixo? Mas é exatamente nesse momento. Mas se você focar que Deus é bom, se você sabe que Deus é bom, Sim. que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que se não tá bom, é porque ainda não acabou, porque um processo pode ser difícil, um deserto é difícil. Sim. Mas quando você vai chegar na terra prometida, a terra que ele prometeu para você, Exato. se você focar no Deus que é bom, em todas essas coisas, você passa batido pelas circunstâncias, passa batido pelo seu sentimento, né? Você não pode se basear no seu sentimento, você tem que equilibrar, sintonizar o seu espírito com o Espírito Santo.
E aí ele te dá força, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Salmos diz que o coração alegre é um bom remédio. E que a reclamação, o espírito abatido, ele resseca os ossos, entendeu? Sabe aquela pessoa, né, amargurada e tal? Não seja essa pessoa. E é importante falar que a sorte do povo do Egito mudou, Sim. né? Quando eles pararam de murmurar e quando eles confiaram num Deus que dava maná, que fazia cair pão do céu. A sorte de Jó mudou quando ele parou quando ele nunca reclamou, né? Mas quando ele começou a orar pela sua situação, amigos, pelas pessoas que iam lá e o criticavam. Exatamente. Então, assim, o povo do Egito ele demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Né? A murmuração, ele paralisa você no tempo. Ela atrasa a sua vida. Atrasa o propósito do Senhor na sua vida. Ela te impede de chegar na promessa, entendeu? Então, não murmure, não murmure. Faça esse exercício mental. Exatamente. Seja uma pessoa positiva, né? Como a gente leu aqui. A nossa língua, ela pode ser bênção e maldição, pode ser fruto, né? Pode abrir a porta da nossa vida para a vida ou para a morte. Então, faça esse teste. Hoje é segunda-feira. Início da sua semana. Início da sua semana. A gente tem uma grande batalha pela frente de 7 dias. Exatamente. Entendeu? Faça o exercício. Um outro testemunho que me veio à memória agora, recente, né? A gente até falou um pouco aqui, a minha mãe, ela ficou 8 dias internada no CTI, né, agora em julho, e ela mesmo deu esse testemunho, dizendo a nós que durante o leito lá, minha mãe está com 90 anos, gente, 90, não é 40, 50, 90 anos. Qual o testemunho que ela deu pra gente? Olha, mesmo que eu estava ali debilitada, sentindo muita dor, era uma dor intensa, né? Em dado momento, na madrugada eu acordei e falei, Senhor, eu sei que estou aqui no hospital, tive um tombo, me machuquei, estou bastante ferida, com dores pelo corpo inteiro, mas eu sei a quem eu tenho crido durante praticamente 40 anos da vida dela, depois que ela aceitou Jesus. Então até então ela só ouvia falar, mas quando ela entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e entregou a sua vida para Jesus, e esses últimos 40 anos da vida dela transformou a vida dela, né, por completo, ela fez essa oração. Ainda que eu esteja aqui sentindo tanta dor física, quase de não aguentar, quase em desmaiar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso agradecer por estar viva. Então isso nos cabe uma reflexão, porque você vai passar por tribulações, sim. A gente vai passar por tropeços, mas qual a diferença? Inclina o seu espírito, alinha seu espírito com Jesus. Isso aí, e pare de murmurar, pare de reclamar. Você vai ver, faça um exercício. Deixe de reclamar por uma semana. Toda vez que você for reclamar, troque a sua mente por um agradecimento, seja ele qual for. E você vai perceber que depois de uma semana sem reclamar, sem murmurar, você vai falar, nossa, como é diferente, porque você vai estar alinhando o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, e ele vai passar a guiar você pelas veredas que ele fala aqui na sua palavra, pelo caminho que ele determinou para você. Então a nossa oração de hoje é sobre isso, que a gente deixe, e é um exercício diário, tá? A gente não está se isentando. Eu tô aqui pedindo perdão. A gente pede perdão todo dia a Deus e pede Ele que nos guie. O Espírito Santo de Deus possa alinhar com a nossa frequência, a nossa vida, e possa nos conduzir para aquilo que Ele deseja. Ainda assim, que você passe por problemas, eu sei que Ele continua no nosso controle. Amém. No controle da nossa vida. Amém. Porque assim como Jó perdeu tudo e ele chegou lá no final dos seus 140 anos, porque lá no passado, né, segundo a palavra, em vários relatos, muitas pessoas viviam 140 anos, 150 anos ou mais. E ele chegou aos 140 anos na sua quarta descendência. E ele, no final de tudo, depois de tudo ter passado, ele só sabia dar graça a Deus e veio a falecer, mas com uma vida
de uma tremenda reflexão que nos cabe até hoje. Quando você lê a palavra de Jó, ela nos diz que, cara, se você está passando um problema, isso não é nada. Levanta a cabeça, olha para cima e bola para frente. É isso que Jesus manda a gente fazer todo dia. Acorde já agradecendo, independente das circunstâncias, e acima das circunstâncias, como o nosso pastor sempre fala, o Timóteo, isso é incrível. Por quê? Você tem que estar acima. O teu problema está aqui. Você bota Deus acima. Coloque Ele acima dos seus problemas. E você vai ver como que a vida muda, como que a sua mente muda, como que a sua... Não foque no tamanho do seu problema. Exatamente. Foque no tamanho do seu Deus. Foque no tamanho do seu Deus, que é gigantesco, é infinito, é inimaginável. E Ele, somente Ele, consegue guiar a sua vida. Então, vamos orar? Vamos orar. Onde você estiver escutando essa oração hoje ou amanhã, seja lá qual for, que Deus possa te dar sabedoria e entendimento. Jesus, muito obrigada, Deus te dê discernimento, assim como tem dado a nós, do nosso espírito, nos guiando pelo Espírito Santo do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Como nós dissemos aqui, sempre não há nenhuma virtude em nós, não há nenhuma capacidade que nos faça ter esse entendimento, pois no meio da tribulação, lá no mais profundo deserto e vale que iremos talvez passar, e a vida é sobre isso, o que nos faz a diferença é como nós pedimos a Deus para, guiar a nossa vida. Porque a vida é difícil, mas com Ele, com Jesus guiando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, por mais que ainda estejamos lá no vale, no mais profundo vale, lá no deserto, Ele estará conosco, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele é o nosso rio de água viva. Você está no meio do deserto, mas Ele continua sendo um rio de água viva na sua vida. Ele continua te trazendo à memória tudo aquilo que Ele é na sua vida, todos os milagres que Ele já fez na sua vida. E a gente, como ser humano, esquece a quantidade de milagre. Inclusive, estar vivo é um milagre, é um presente de Deus. E que a gente possa ter, sempre que a gente for pensar em murmurar, a gente troque a murmuração por adoração. Amém. A gente troque essa pequena expressão de murmurar e de reclamar por adorar, por agradecer, por estarmos vivos, por estarmos, percebendo o quanto a vida é bela, quanto a vida é perfeita. E a vida que Deus nos preparou, ela começa aqui. A palavra dele diz, a eternidade, ela não começa lá depois da morte física. Ela começa aqui. Ele foi à cruz por nós, morreu, foi transpassado. Ele, venceu a morte, venceu o pecado, para que hoje nós tenhamos uma vida plena, uma vida próspera, uma vida justa, assim como Jó teve, apesar de todas as tribulações que ele passou. Então que hoje Deus possa nos dar essa força, possa nos dar essa sabedoria para que tenhamos força e coragem. Né? Assim como Josué, nós tenhamos força e coragem para enfrentarmos cada dia. E hoje, na segunda-feira, não vai ser diferente da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Não há nenhuma diferença. A diferença é como nós colocamos a nossa mente e o nosso espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença que faz toda a diferença no final da nossa história, da nossa vida e no final do problema. O final do seu problema, ele é feliz, mas você precisa se voltar, ser intencional. Você não pode ser passivo, você não pode ficar no silêncio. Você tem que buscar o Senhor de todo o coração. E Ele sim, Ele que tem toda a graça, toda a virtude, todo o poder, toda a glória e toda a honra, vai guiar você pelo caminho que Ele quer. E ainda que esse caminho seja barulhento, tortuoso, tenha dor, ainda assim Ele estará com você. Amém. A palavra diz exatamente isso. Nós não teremos uma vida plena em todos os dias, mas a diferença é que podemos passar uma vida plena sim ao lado do Senhor, e Ele nos sustenta. Você percebe a mão, a destra dele sobre a nossa vida?
porque Ele a cada momento, a cada manhã, Ele renova nossas esperanças, Ele renova a nossa vida, Ele traz à memória tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Amém. E isso não foi em vão, não pode ser em vão. Amém. Então nós damos, agradecemos. A gratidão é sobre isso, é ser grato mesmo em qualquer circunstância. Mesmo que você esteja passando, precisando agora de um milagre, de uma cura, de resolver um problema sério na sua vida, seja ele qual for, de qualquer natureza, clame ao Senhor. Ele é seu amigo, Ele é seu Pai. Amém. Não é um Deus distante que fica lá no... Não, Ele é um Deus de perto. Amém. Ele é um Deus amigo, Ele é Pai. Qual pai que não quer ver o seu filho, a sua filha? Nós somos amados, nós somos favorecidos. Não deixe que o inimigo traga na sua mente coisas ruins. Senhor Jesus, renove a nossa mente. Exato. Senhor. Sintonize a nossa mente, Senhor, com o seu Espírito, Pai. Que a gente possa, Senhor, diminuir a nossa alma. Amém, Pai. Diminuir, Senhor, o nosso corpo e prevalecer, que o seu Espírito Santo possa prevalecer no nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, renove a nossa mente, Senhor. Em nome que no dia de hoje, Senhor, que inicie uma nova semana, que a gente possa, Senhor, escolher o caminho perfeito, que é o caminho do seu Espírito Santo, Pai. Alinhe a nossa vontade com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Jesus. Senhor, nos ensine a não reclamar, nos ensine a não murmurar, Senhor, a prestar atenção no Senhor, a focar os nossos olhos em Ti, Senhor, porque o Senhor já conhece o nosso futuro, já sabe o que é melhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajude a chegar no nosso objetivo, a cumprir, que os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida. Jesus, que a gente não perca mais tempo, Senhor, olhando para os problemas da direita, olhando para os problemas da esquerda, mas que a gente siga firme, Senhor, ao alvo, Senhor, que é o seu propósito, que é o cumprimento da sua promessa na nossa vida, Deus. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe murmurar ou reclamar do maná diário que o Senhor tem nos dado. Fortaleça-nos, Senhor, com o seu pão. A palavra diz que o Senhor é pão da vida, que o Senhor é a água viva. Então que a gente possa se alimentar cada dia desse pão, dessa água, Senhor. Nos fortificar o nosso espírito para que a gente tenha força, como o Jacques falou, coragem para mais essa semana. Abra as portas que a gente não vê, Senhor. Nos dê oportunidades, Senhor, e saídas que a gente não sabe que tem. Tu és o Deus, Senhor, que abre ribeiros de águas em meio ao deserto. Amém. Então, em nome de Jesus, a gente já te agradece, porque a gente confia num Deus bom que a gente serve. Num Deus bom que é nosso Pai e que nos ama como filhos. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém, amém. E enquanto a Thais orava aqui, eu lembrei de uma situação que, cara, é um milagre. A dona Detinha, que é mãe de um amigo nosso, né, do Rafael, ela teve alta, né, amor? Na última sexta-feira, né? Quem acompanha a live sabe que desde o início a gente tem orado pela dona Detinha. A dona Detinha esteve no CTI. Sim. E desenganada pelos médicos. Entre a vida e a morte. Os médicos falaram para o Rafael, olha, não tem mais o que fazer. Gente, Deus é bom demais. A dona Detinha está em casa. Glória a Deus. Exato. E Deus me fez lembrar isso, que a gente tem orado por ela todos os dias. Isso aí. Então é um agradecimento, sabe? É a vida do próprio Deus em nós. Relaxa, gente. Relaxa. Descansa no seu Deus. Descanse no seu Deus, porque Ele é maravilhoso. Uma coisa que eu ia falar também para vocês é que a gente teve a nossa primeira reunião de oração presencial aqui na nossa casa. Na sexta-feira também, no dia 15. Na sexta-feira a gente teve a nossa primeira reunião de oração. Foi uma bênção. E o fogo caiu. Fogo caiu. Fogo caiu, gente. Gente, a gente não é assembleando mais. Eu ainda tenho a minha raiz na assembleia, mas o fogo caiu. Aquelas línguas de fogo pentecostais que a gente só acha que acontece só no passado, né? Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro, gente. Olha, eu não tenho nem palavras para o que foi a nossa reunião de oração presencial. E Ele é o mesmo Deus. Ontem, uma bênção. Ele é hoje, na segunda-feira.
amanhã na terça, depois na quarta. Mês que vem, né, amor? A gente vai fazer a segunda reunião. Exatamente. Então, lá por meados do mês de setembro, 15, a gente Nós ainda não teremos o segundo sabe. encontro. Mas a gente vai anunciar aqui a próxima data e quem quiser estar aqui na nossa casa, o fogo vai cair. Sempre, porque o propósito aqui é orarmos, agradecermos a Deus E buscar. acima de todas as circunstâncias, e não há melhor propósito sobre isso. Vem, Josi, se você puder, vem, traz o aluninho. Venha buscar Vamos juntos buscar em oração. esse amor que, sabe, nos constrange no bom sentido e que nos dá o fôlego de vida de todos os dias, Amém. nos dá esperança e faz com que a gente pare de murmurar, a gente deixe de murmurar Vamos adorar. e vamos adorar a Deus. E vamos nos alegrar, porque a Isso, alegria do Senhor nos alegrar. é a nossa força. A nossa força. Então, o que nos fortalece é a alegria. Isso aí. Um beijo no coração de vocês. Te aviso, José, eu mando pra você quando a gente decidir a data. É isso aí. Mas é meados de setembro, né? Exato, é. Tá bom? Fiquem com Deus. Bem. Uma ótima semana, incrivelmente Semana de abençoada. Semana de vitória. Exatamente. E que você continue adorando a Deus acima das circunstâncias. É isso aí. Exatamente isso, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, e nós vemos lá a partir das 5 horas da manhã. Nós estaremos aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.